Com a entrada do Trump no poder, você já teve imediatamente anúncios de tarifas de até 25% sobre o México e o Canadá, que são parceiros muito próximos dos Estados Unidos, e obviamente que já se cria toda a narrativa de que tarifas inerentemente são algo negativo e elas vão criar problemas e vão ser um tiro no pé dos Estados Unidos, porque automaticamente vão deixar os produtos mais caros para americanos e literalmente você está taxando os próprios americanos. Então não é bom para ninguém e é uma ideia de maluco. O que eu quero passar aqui é um contraponto dessa ideia feita pelo Jeff Snyder, mostrando que, na verdade, as tarifas não são inflacionárias, mas pelo contrário, elas podem criar um processo deflacionário. Mas eu quero explicar em detalhes um pouco de como se desenvolve esse pensamento. Então aqui, o que o Jeff Snyder argumenta é que, em vez de aumentar os preços de forma generalizada, que é o que se espera como definição, né? É importante a gente colocar as definições de lado. Você, ao colocar uma tarifa, obviamente que o preço daquele item específico fica mais caro, certo? Então, para você poder fazer um workaround, digamos assim, se livrar disso, você aperta do lado do exportador, e alguns deles conseguem absorver essa tarifa, porque às vezes você tem produtos chineses, por exemplo, que têm uma capacidade tão grande, ou de margem de lucro, que conseguem fazer isso, que você consegue reduzir o nível de preço que você fornece para compensar a tarifa feita. Mas quando você vai para quase 100%, né, muitas vezes aí já fica, mesmo assim, bastante complicado de você poder se adaptar e você é obrigado a fazer outra coisa. Ou você manda produto antes da tarifa entrar, ou você começa a vender para outros parceiros e tentar transmiti-los e burlando a tarifa, mas isso cria também vários problemas geopolíticos, né? Mas isso é voltado para um produto específico, ou para um grupo, ou para um setor, certo? E aí se cria toda essa narrativa de que você faz um efeito inflacionário. Só que para você começar a inflacionar a economia, você precisaria, né, aumentar os preços de forma generalizada. E não é isso que acontece. O próprio Jeff Snyder já aponta, inclusive com fontes históricas, né, de que ao invés de os preços aumentarem de forma generalizada, as tarifas elas atacam muito mais a questão da demanda, fazendo com que mude o comportamento do consumidor a partir do momento em que as tarifas entram. E isso que é o mais importante. Tanto é que tem um histórico em 2018, durante a guerra comercial que houve entre os Estados Unidos e a China, previu-se de todos os lados inflação por conta das tarifas. Só que, no entanto, o dólar subiu, os juros caíram e a curva de bonds acabou achatando, mostrando claramente que ela estava indicando um ciclo econômico de desaceleração. Se você criasse alguma coisa inflacionária, você precisaria ter uma ascensão dessa curva de bonds, porque você tem uma expectativa futura de inflação, já que o risco inflacionário é o maior risco para quem detém um bond, certo? Então, o que acontece, na verdade? Qual que é a real mecânica, segundo o Jeff Snyder? Digamos que você tenha um produto não essencial que sofre uma determinada tarifa, certo? E aí, de repente, você tem a ameaça lá de 100% de tarifa em cima daquele produto. Aquele produto, obviamente, vai subir o seu preço nominal em 100%. Isso de fato acontece. É inflacionário, entre aspas, para aquele produto em si. Só que aí, se ele é um produto, nesse exemplo, não essencial, certo? Uma coisa que você não precisa todos os dias, aí você simplesmente pode optar em não consumi-lo. Então a demanda responde muito mais do que simplesmente um cálculo matemático da adição dessa tarifa. E aí você como consumidor, obviamente, vai deixar de consumir aquilo e isso não vai fazer parte do seu do seu consumo naquele momento, ou de toda uma população, fazendo com que a atividade econômica caia, certo? Agora, quando isso se trata de uma coisa bem mais essencial, como o petróleo, por exemplo, né, o preço da gasolina, você não consegue burlar isso, você não consegue, e as pessoas, mesmo assim, elas não vão simplesmente falar, não, eu vou abastecer mais antes de entrar a tarifa, porque eu vou estocar gasolina em casa, por exemplo. Você não faz isso, você simplesmente vai e compra a gasolina a preço que for, porque você precisa. Você pode até tentar ajustar uma coisa ou outra, né? Às vezes você pega carona com um amigo, etc., mas é uma coisa muito impraticável, e portanto, a demanda nesse tipo de mercado, ela é bastante inelástica. Só que,
Quando você tem esse tipo de problema, esse tipo de tarifa que influencia muito na parte essencial, você também tem, segundo o Jeff Snyder, uma adaptação na parte da curva da demanda, onde você começa a cortar em outros itens não essenciais para compensar aquilo que você é obrigado a pagar por conta daquela tarifa. E aí, você nominalmente tem a mesma quantidade de dinheiro saindo da sua conta, do seu orçamento, digamos assim, só que agora o volume de produto que você está comprando é menor do que antes, certo? E isso acaba criando um processo deflacionário na economia, porque você está reduzindo o consumo, e se você multiplica isso por milhões de pessoas, você tem uma redução de milhões em volume que antigamente existia, que não existe mais. E aos poucos você vai arrefecendo uma economia como a americana, que já vem arrefecendo já há algum tempo. Outras coisas também, pior ainda, acontece na Europa, né? Se você tem tarifas ali, por exemplo, produtos chineses, etc., isso faz com que você desacelere a sua própria economia. Então não é o tiro no pé nesse aspecto pode ser por esse lado, mas não se pensa muito assim. Se pensa que isso simplesmente é uma coisa inflacionária, todos os preços vão subir de forma generalizada e obviamente vai corroer absurdamente. Só que o que acontece é exatamente o contrário. Você não tem nenhuma expectativa de inflação nem de crescimento. Pelo contrário, agora os preços, por conta de uma demanda artificialmente baixada, né, da mesma forma que um supply shock faria, como houve, né, por exemplo, em vários momentos, né? O contrário de supply shock, na verdade, é o demand shock, onde você não tem a demanda, acabei me confundindo aqui, você obriga os produtores a ou cortarem os seus preços, ou fazer liquidações, ou mesmo muitas empresas acabarem fechando. E aí, se você fecha, você acaba demitindo mais pessoas, e aí você tem menos dinheiro circulando na economia. Quando você tem menos dinheiro circulando na economia, você não consegue fazer a velocidade do dinheiro se manter, ela diminui, fazendo com que menos dívidas sejam quitadas, e aí você começa a ter um problema, uma espiral deflacionária, justamente pela forma que o sistema é feito, baseado no fato de que ele precisa crescer, ele precisa expandir para sobreviver. E essa expansão é crédito, percebe? Então, uma tarifa, principalmente quando você analisa historicamente, ela sempre acabou tendo esse efeito de arrefecimento, que inerentemente é algo deflacionário. Mas a narrativa que nós vemos em todos os lugares é que isso automaticamente é inflacionário. Mas talvez seja interessante ver a semântica, porque, claro que às vezes você simplesmente quer dizer que se eu tenho um celular que custa 1.000 e eu coloco ali, né, eu dobro o preço dele, ele vai para 2.000 e isso é inflacionário. Mas não é bem assim que funciona, principalmente se você puder ter alternativas de comprar um outro tipo de celular que não está diante daquela sanção, né, daquela tarifa, ou ter um outro tipo de produto que substitua aquele, ou eu simplesmente mudar o meu estilo de vida fazendo um downgrade nele para poder adaptar aquele gasto que eu sou obrigado a fazer com aquela tarifa. Então, tarifas são coisas muito mais pontuais, mas elas também nem sempre ela vai surtir o efeito desejado. Então você pode fazer parte de uma indústria que não tem absolutamente nada a ver com uma tarifa em si e ser afetado por ela, porque você está sendo atacado indiretamente pelo problema de wallet share. No que eu vou gastar, certo? Quando um consumidor ele começa a ter as suas dúvidas de se ele vai pagar o seu aluguel ou vai pagar aquele produto, e você é o produto onde você é menos essencial que o aluguel ou que a gasolina, é você que vai ser cortado, por mais que aquela pessoa queira continuar a comprar o seu produto, percebe? Então essas nuances são muito importantes. Eu acho interessante esse argumento feito pelo Jeff Snyder, e aí vai ajudando a entender cada vez mais o quanto é complexo, né? Quanto pode ser complexo as implicações de uma determinada decisão feita em relação a tarifas.